Estamos tratando neste capítulo de teorias de leitura e de interpretação que, de uma certa forma, colocam em causa as evidências acerca da possibilidade, de fato, de compartilharmos as nossas leituras e as nossas impressões acerca de materiais interpretativos, inclusive os materiais jurídicos. E já falamos das teorias da linguagem de Wittgenstein e Lyotard, falamos da filosofia da hospitalidade e da desconstrução de Jacques Derrida e de Jack Balkin, e neste capítulo, nesta aula, vamos tratar da teoria dos jogos aplicados ao direito. O capítulo, então, portanto, está intitulado O Reducionismo Tático e o Contingencialismo Interpretativo da Teoria dos Jogos Jurídicos. Aqui, o autor estudado é o polonês Zaluski. O texto recomendado, existem muitos textos hoje em dia publicados acerca do assunto. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um autor, o Alexandre Moraes da Rosa, que inclusive tem, até onde sei, 2 publicações em matéria de processo penal. Há um aqui comigo, não está ao alcance da minha mão no momento, mas é um livro, um manual de processo penal, chama Guia Compacto de Processo Penal aplicado à teoria dos jogos jurídicos. Eu gosto desse autor porque é uma obra completa, Game Theory in Jurisprudence, porque ele traz uma belíssima introdução acerca do assunto, traz diversos, a história, faz aqui algumas pesquisas acerca das possibilidades, enfim, é um livro me parece bastante exaustivo, que vale a pena ler para quem tiver interesse de desenvolver os estudos acerca disto. Bom, comecemos pelo começo. O que é que se deve entender por jogo no contexto da teoria dos jogos? Existem muitos conceitos, naturalmente, mas acho que ao alcance aqui da nossa fala, serve aquela de que o jogo é uma espécie, uma interação entre 2 ou mais jogadores mediante regras previamente estabelecidas e conhecidas, consequentemente conhecidas por todos os jogadores. Regras essas que vão estruturar os movimentos básicos, o número de jogadores, a quantidade o tempo que dura o jogo, o que é proibido, o que é permitido fazer, quais são os ganhos, quais são as penalidades que os jogadores estão sujeitos, enfim, tudo isso é definido nas regras que todos os jogadores devem conhecer de prévio. Nesse caso, é possível falar de muitos tipos de jogos. Jogos que há uma cooperação entre os jogadores, os jogos que não permitem essa cooperação, existem os chamados jogos de perfeita informação ou não, jogos de soma zero, há um conjunto dos jogos que são inteiramente dependentes da sorte, os jogos de azar, os jogos de loteria, jogos que envolvem, além de fatores de sorte, mas também de performance, como o caso do futebol, em que as condições técnicas de um determinado time
de uma certa forma, interfere no resultado, mas não é somente isso. Às vezes pode acontecer numa cobrança de pênalti, por exemplo. Diferentes fatores poderão ser considerados, poderão intervir, que alguém pode dizer que seja sorte ou não. Enfim, há uma questão uma imensidão de fatores aí relacionados e ideias acerca de jogo. Uma coisa que me parece indispensável para começo de conversa é ao tipo de racionalidade. Quando nós falamos acerca de teoria dos jogos e a possibilidade de a mesma ser aplicada no direito, é preciso que essa questão seja colocada para que a gente não abrace acriticamente uma ideia acerca da realização do direito sem fazer um juízo crítico acerca delas. Quanto a isso, não me parece difícil afirmar que a teoria dos jogos é uma teoria que pressupõe uma determinada estratégia. Daí que a racionalidade jurídica, a racionalidade dos jogos seja uma racionalidade estratégica, porque ela tem como centro da sua questão a maximização. Ainda que a pessoa vá até um jogo, se lance no jogo sem levar em consideração, ou sem ter expectativa de tirar algum proveito econômico dele, o simples fato de ganhar, ainda que juntando ali qualquer objeto apenas para poder contabilizar os ganhos, ainda assim não foge à regra da maximização. Então, nesse caso, se nós levássemos em consideração aquela clássica diferenciação estabelecida por Max Weber entre racionalidade axiológica e racionalidade finalística, nós diríamos que a teoria dos jogos se sujeita ou diz respeito à teoria finalística, ou seja, eu posso dizer que este objeto aqui que está nas minhas mãos, eu quero esse Kindle porque esse Kindle vai me possibilitar ter ao alcance da palma da minha mão milhões de livros e que eu precisaria de muito tempo para adquiri-los fisicamente e espaço para poder agregar. Num objeto desse eu reúno uma infinidade, bibliotecas inteiras, que me poupa espaço. Então posso dizer assim, eu quero este objeto porque este objeto para mim é importante, agrega algum valor na minha vida. Mas eu também poderia dizer, eu quero este objeto porque esse objeto me é útil. Eu quero isso aqui porque isso me confere status, porque eu posso ler livros e com esses livros aprender sobre teoria dos jogos e me tornar um advogado bem-sucedido. Aqui a questão seria, na verdade, eu estaria levando em consideração os resultados, o foco da minha escolha, a minha preferência por esse objeto não seria um valor em si, mas uma certa utilidade, no sentido de que eu faço uma escolha pensando nos resultados, ou que os fins que eu busco que justificam as minhas escolhas. No caso, a teoria dos jogos jurídicos seria, de fato, uma teoria finalística, porque ela tem em vista exatamente isso, e não propriamente um valor em si. Então, na verdade, se traria aqui uma racionalidade instrumental de um conhecimento, na verdade, um conhecimento de todos os jogadores. Pois muito bem, dito isso em caráter introdutório, como pensar a situação do direito? Como se sabe, a discussão acerca da teoria dos jogos é lá da matemática. A origem está lá na matemática, que ao longo dos tempos começou a ser
importada para outros ramos do conhecimento, para a sociologia, para a ciência política, para a economia. Então, não é absurdo que alguns autores tragam para o campo do direito a possibilidade também de pensar a prática jurídica, o movimento realizado pelas partes e pelos seus advogados em relação ao processo, à condução do processo. Há um autor americano, num texto curioso, eu agora não me recordo exatamente, é qualquer coisa Jacobs. Eu li esse texto já há muito tempo atrás, agora me ocorreu, possivelmente deve estar aqui no meio dessa confusão desses textos aí atrás de mim, que ele tem uma afirmação curiosa que ele diz, extraída das leis de Platão. Ele acha que o livro de Platão é uma alusão bastante feliz à teoria dos jogos, imagine. Mas, de qualquer sorte, está ele ali afirmando que, na verdade, na polis grega, os deuses, a relação entre os deuses com os humanos, entre os humanos e os dirigentes da polis, há ali um movimento que busca essa maximização. Ele extrai essas conclusões das leis de Platão. Não sei como é possível, mas, de qualquer sorte, é bastante curioso, um texto bastante curioso, bastante imaginativo, instigativo para se ler. De qualquer sorte, os teóricos dos jogos no campo do direito nos desafiam, então, a pensar que o direito, tanto o direito como a atividade legislativa, é um jogo. E é um jogo porque ser um profissional do direito, tanto quanto ser um grande legislador ou um grande gestor público, exige do agente uma grande capacidade de imaginação e de estratégia para que os seus resultados sejam grandiosos, sejam maximizados. Então, o direito, assim como a atividade legislativa, exige muito mais do que conhecimento formal, muito mais do que aquilo que a atividade que lhe é inerente lhe possibilita. Um advogado criminal que soubesse tudo de direito penal e, na hora, contratado para acompanhar um determinado cliente numa delação premiada, não fosse capaz de visão, de estratégia, poderia facilmente ser engolido pelo Ministério Público e dar um grande prejuízo para o seu cliente. Então, eu não sei dizer até que ponto os grandes escritórios que nós conhecemos, que são bem-sucedidos em direito penal, até quanto os seus advogados estudam teoria dos jogos. Mas o certo é que, estudando ou não estudando teoria dos jogos, são grandes jogadores. Fica aí talvez até esse desafio aos que jogam bem sem nada conhecer da teoria dos jogos, e conhecendo ainda se tornariam ainda mais exímios, exatamente por prestar atenção na importância de levar a sério, de considerar que o desenvolvimento da capacidade de cálculo, de previsão, de manejo das regras de jogo, da estratégia, que pode aumentar as possibilidades dos ganhos. Para além daquele exemplo, do clássico exemplo do dilema do prisioneiro, que mencionei na aula inaugural, existem outras formas de ver, como é o caso do equilíbrio de Nash, por exemplo, que, de fato, ainda que
ainda que apenas para argumentar, que há de fato uma possibilidade de considerarmos a prática jurídica a partir de uma ideia dos jogos. Por quê? Porque seja lá no dilema do prisioneiro, seja aqui no equilíbrio de Nash, sempre nós estamos pensando que a ação de um determinado agente está condicionada à ação de uma outra pessoa. Então, eu só realizo um determinado movimento na medida em que eu imagino qual é o próximo movimento que a outra parte irá fazer. Ou eu poderia dizer, para ficar com esse exemplo da delação premiada, na verdade, eu apresento uma proposta de delação premiada se eu tiver em condições de antever como que a outra parte irá reagir. Então, isso como uma questão central a falar da teoria dos jogos, porque assim também é no jogo. A forma como um técnico, um grande estratega, monta um time para enfrentar um adversário forte, tudo isso requer conhecimento da qualidade técnica dos seus jogadores, das capacidades, dos desfalques do time adversário, a forma como o jogo se desempenha, a capacidade de mudar as estratégias ao longo do jogo, enfim, tudo isso diz respeito a um conjunto de escolhas e de estratégia que terá que ser demonstrada no terreno, à medida que o jogo também vai correndo. Então, a interpretação jurídica, nesse caso, e a teoria dos jogos para o autor polonês que estou aqui privilegiando na apresentação desta aula, o Zaluski define interpretação jurídica a partir de uma ideia de jogo, no sentido de dizer que interpretação jurídica é um processo que busca um significado dos materiais jurídicos interpretandos entre os vários outros possíveis que os cânones normativos ou interpretativos oferecem. Na verdade, muito mais do que aquilo aparenta ser linguisticamente. Qual é, no sentido de dizer, quando eu leio uma determinada lei, é isso que ele está dizendo, ele está partindo do pressuposto que o direito é lei. Diante de uma determinada lei, quando me deparo com esse determinado texto, eu posso, do ponto de vista textual, eu posso extrair mais de um significado para isso. Mas a interpretação jurídica aqui, para ele, é o processo de leitura que me permite, estrategicamente falando, a partir das diferentes possibilidades, escolher qual deles é o mais plausível, ou aquilo que ele chama do significado próprio, ou também significado ótimo. E é assim que ele defende a aplicação da teoria dos jogos na interpretação jurídica, para poder mostrar que nada está excluído, nenhum tipo de interpretação, nenhum tipo de lei está excluída de um processo interpretativo. Então, em vista disso, e já também considerando que não é possível uma unidade interpretativa, ou imaginar que uma lei caiba apenas uma interpretação, então a interpretação jurídica, à luz da teoria dos jogos jurídicos, nos ajudaria a fazer uma escolha dentre as diferentes possibilidades de interpretação, a escolha ótima, ou a escolha que permite ao intérprete um número maior de ganhos no que está realizando. Daí que ele diga que existem 3 problemas interpretativos fundamentais. Primeiro deles, por que diferente significado admissível e não admissível apenas, por que diferenciar um significado próprio e um significado não próprio apenas do ponto de vista linguístico?
Por que não sujeitar isso a uma estratégia que permite maior ganho? Depois, o outro grande problema: como escolher o significado próprio entre tantos outros possíveis? Qual seria o critério, se não fosse esse da maximização, ou que traz mais resultados para quem está interpretando, ou que tem em vista de resolver dar um parecer acerca de um determinado assunto, fazer uma petição ou dar uma sentença, se esse intérprete for o juiz? Como escolher um significado? Que critério utilizar para escolher um significado para um determinado texto, dentre outros possíveis, que não fosse o que trouxesse, que fosse mais eficiente dizer. E por último, um outro problema: por que é que juízes, mesmo conhecendo o significado próprio, o significado melhor, muitas vezes não escolhem esse significado próprio? Ditas estas coisas dessa forma, o autor aventa ao longo aqui do livro um debate com teorias mais tradicionais da interpretação. Há uma passagem aqui, há um capítulo aqui, que ele discute com as teorias subjetivistas e objetivistas da interpretação para refutá-las. Primeiramente, as teorias subjetivistas, que não veem limite, como diz ele, não veem limite semântico da interpretação, nem critério de escolha de um significado, ou seja, que o intérprete estaria livre para poder realizar a interpretação que imaginasse, e sem haver até uma vinculação metodológica. Já as teorias objetivistas, para ele, seriam aquelas teorias que reconhecem um limite na interpretação, embora não atente para a necessidade de um determinado critério. De sorte que há do ponto de vista da interpretação jurídica, na verdade, essa necessidade posta pela teoria dos jogos contra a simplificação intencionalista, que ele chama de simplificação intencionalista da interpretação como um quase jogo entre legislador e julgador, naquele sentido de dizer que entre ambos, entre as instâncias de criação, de interpretação e aplicação do direito, que haveria quase que uma espécie de jogo em que o legislador edita uma determinada lei já pensando como é que o juiz vai interpretar. E o juiz interpreta pensando no que estava na mente do legislador. Na verdade, diz ele, o legislador não dá só um significado, nem legisla pensando no que o juiz vai interpretar. Então, o juiz não encontra busca um sentido próprio. O jogo e a interpretação se vinculam à utilidade e às preferências dos jogadores e dos legisladores. Então, a rigor, ele vê aqui muito mais o elemento consequencial, o elemento eficiência a determinar os rumos da interpretação, de maneira que ele vê, inclusive acentua isso, que dentre todos os fatores que levam ao fracasso de uma boa interpretação, são a ignorância e a má vontade dos intérpretes. Porque, na verdade, diante dessa necessidade, da possibilidade de nós termos uma interpretação que se ajusta melhor ao propósito que é estabelecido pela lei e que o nosso caso requer de nós, que o profissional do direito, na verdade, pode, por uma falha na sua formação, por algum motivo, não realizar esse exercício de interpretação da forma mais adequada. Isso para não dizer dos casos em que
há uma possibilidade, até um nível de instrução, diria ele, de instrução do intérprete, mas este, por má vontade, não fez a interpretação adequada. Dito dessa forma, o autor nos leva ao núcleo da sua preocupação, que é a de definir aqui, ou diferenciar aqui, o que ele chama de interpretação oportunista e interpretação não oportunista. Ele diz que no processo de interpretação existem duas fases. A primeira, que é o exercício que o intérprete faz para distinguir os vários significados possíveis de um determinado texto normativo. Então, eu abro a lei de execução penal, ou uma lei da improbidade administrativa, e diante dela, um artigo aberto aqui na minha frente, eu diria, olha, este artigo de lei pode ser interpretado desta, mais daquela e mais ainda de outra forma. Então, isso seria uma primeira fase, que era essa de determinar as possibilidades distintas da interpretação. E uma segunda fase, que seria essa fase da seleção da mais plausível, que ele chama de interpretação mais plausível, como uma interpretação mais eficiente no sentido de que gera mais ganhos a esse profissional. Então, aí está para ele a chamada interpretação não oportunista e a interpretação oportunista. Não oportunista é apenas essa interpretação que se ocupa exclusivamente de dizer quais são as possibilidades de interpretação, enquanto a segunda interpretação, chamada de oportunista, é essa que, para além de dizer isso, ela fixa esse significado próprio, o significado mais adequado, mais eficiente dentre os outros possíveis. Pois bem, a teoria dos jogos pode salvar a humanidade, redimir a humanidade de seus pecados e resolver todos os problemas da interpretação e suplantar todas as outras teorias? Ele diz que não. Na verdade, nós não precisamos ser audaciosos e imaginar que nós descobrimos o elixir da vida quando aprendemos a jogar, quando descobrimos realizar um jogo planejado, realizar uma interpretação eficiente. Não é disso que se trata, diz ele. O importante é que a gente saiba que a teoria dos jogos é uma teoria dentre muitas outras que estão disponíveis no rol das teorias interpretativas ao alcance dos juristas no nosso tempo. Na verdade, diz ele, com um contributo específico, que é esse, de desafiar o intérprete para além de descobrir quais são as possibilidades de interpretação de uma determinada fonte jurídica, ainda permite a esse jurista fazer uma escolha orientada, uma escolha estrategicamente bem pensada. Pois muito bem, nesse caso, então, portanto, fica dito, inclusive pelo próprio autor, aqui indicado, a que se destina exatamente a teoria dos jogos, e a que se destina muito especialmente a teoria dos jogos no campo do direito. A questão que fica, como eu suscitei lá naquela aula de abertura, fazendo referência explícita à ação do Partido Liberal e Valdemar da Costa Neto, onde se objetivava anular parcialmente as eleições de 2022, ao querer anular apenas os votos advindos de determinadas urnas, mas
não exatamente todos os votos, mas aqueles votos que ele imaginou que prestavam um bom serviço aos seus propósitos, que levariam o seu candidato à vitória. Ali, então, até cheguei a sugerir que ali houve uma ação, eu diria talvez até insultuosa no que diz respeito à inteligência do juiz, porque não é crível que alguém na política há tantos anos seja capaz de imaginar que alguém do outro lado que vai ler aquela petição e vai tomar uma decisão seja capaz de cair numa historinha desta que foi contada, né? Nesse caso, então, portanto, nesta ocasião eu fiz referência à possibilidade de uma teoria dos jogos jurídicos e que causa em mim um certo mal-estar do ponto de vista da teoria da interpretação, porque eu pessoalmente tenho alguma dificuldade de lidar com a teoria dos jogos, inclusive não deixo de fazer menção, creio que os alunos precisam saber que essas coisas existem e fazer deliberadamente e conscientemente a escolha do melhor método de interpretação. Eu não posso descartar a existência de falas acerca disso tudo, mas incluo aqui dentre as teorias que nos colocam muito mais dúvidas acerca da possibilidade de uma interpretação do que propriamente uma resposta plausível acerca de como nós devemos interpretar. O que é que nos sugere a teoria dos jogos? Que no campo da teoria dos jogos jurídicos, que tal como lá na economia, e que ficaria muito bem eu dizer que eu estou adotando uma estratégia de investimento que leve o investidor a oferir os melhores resultados possíveis, a importação para cá significa, de uma certa forma, sugerir que o processo judicial vise outra coisa que não o justo. Nós bem sabemos, Castanheira Neves acentua muito isso na sua obra, naquela obra da metodologia jurídica, que em se tratando de uma racionalidade estratégica, a questão que se tem que colocar é esta: será que a racionalidade jurídica deve levar em consideração apenas a eficiência ou a decisão que seja mais justa? Será que Alexandre de Moraes, se é que nesse caso específico atuou como um jogador, seria lícito que extraísse dessa interpretação um resultado que conferisse mais poder, mais ganho? Não sabemos exatamente disso. A questão central, que sempre esteve à volta do direito, é o problema do justo. Nem sempre o mais eficiente, o mais numeroso, é exatamente o mais justo. Submeter a interpretação jurídica a um problema de mera otimização dos resultados é comprometer algo que é fundamental do ponto de vista da realização do direito, que é o reconhecimento das pessoas, a justeza das escolhas conforme aquilo que está estabelecido dentro de uma ordem de direito e de uma expectativa de direito. Naquele caso, eu admiti que se alguém pudesse admitir que estava se tratando de um jogo, ali seria possível defender que o juiz, o magistrado, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, poderia ter agido de uma forma levando em consideração uma otimização, mas essa otimização que não oferiria ganho pessoal ao magistrado, o que seria absurdo a gente pensar um jogo em que o árbitro estivesse em campo buscando um melhor resultado do jogo para ele próprio. A gente reconhece que os jogadores, todos os jogadores, dentro da margem da legalidade, das regras do jogo assumido pelos dois times, é lícito, é justo que as duas partes atuem na melhor estratégia possível para obter os melhores ganhos.
O difícil seria compreender que o juiz também estivesse ganhando. Nesse caso específico, como um exercício intelectual, cheguei a admitir que poderíamos pensar a atitude do juiz ali presente, que buscando uma eficiência. Mas essa eficiência onde que estaria? Na maximização de quê? Talvez alguém dissesse na maximização dos resultados da democracia, considerando que se supunha, havia indícios que aquela ação queria tumultuar as eleições, criar dificuldade para que a vontade soberana da população levada e representada no sufrágio das urnas fosse prejudicada. Então a atuação dentro da legalidade daquilo que é o Código de Processo Civil e a legislação eleitoral permitisse atuar de maneira a ser rigorosa e enviar ao escanteio todas as tentativas de tumultuar o processo eleitoral, teria maximizado os resultados e garantido que a democracia prevalecesse. E essa seria uma defesa possível, em si admitindo que ali houvesse mesmo uma teoria dos jogos. Mas a questão, para mim, que parece fundamental, continua sempre de pé. Do ponto de vista do direito em geral, é o juiz orientado por uma pura maximização ou pela realização da decisão justa? Creio que é esta a questão central a nos colocar diante da escolha ou não da teoria dos jogos como uma teoria possível para orientar as nossas interpretações.